Quase todo mundo experimenta em algum momento da infância a sua fase do pirata. Chapéu, tapa-olho e espada, tesouros enterrados, mapas secretos, piratas da perna de pau. Quem nunca se imaginou em alguma ilha deserta, desenterrando um tesouro escondido, guiado por um mapa com um X? A imagem do pirata foi construída em torno de figuras populares, como o carismático Jack Sparrow. Mas a verdade é que a pirataria vai muito além da clássica representação do rebelde caçador de emoções em alto mar. Você sabia que esses ladrões do mar eram extremamente cruéis e que grande parte do que é retratado nos filmes e livros não passa de um grande mito? Sabia que existiam mulheres piratas tão cruéis quanto os homens? Você sabia que piratas existem até hoje e representam uma ameaça real para as embarcações? Quer descobrir mais? Neste vídeo vamos contar tudo sobre essas figuras, curiosidades, mitos e te mostrar uma realidade sombria que vai te chocar. Na era dos piratas, nos séculos XVI, XVII e XVIII, os mares fervilhavam com esses aventureiros destemidos. Esse período coincidiu com a Era Áurea da navegação europeia, que começou após o mundo ser dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, datado do século XVI, foi uma forma de dividir as terras entre Portugal e Espanha. No entanto, já que outros países como França, Inglaterra e Holanda ficaram de fora desse acordo, decidiram armar navios robustos com seus próprios capitães para navegar pelos mares. O objetivo era claro: roubar as riquezas de Portugal e Espanha. E é nesse contexto que aparecem os corsários, pois para dar um ar oficial a esses atos de sabotagem, eles usavam a Carta do Corso, documento que liberava um capitão de navio e sua tripulação a perseguir e atacar qualquer embarcação que levasse a bandeira de um país inimigo. Outra figura utilizada para esse tipo de atividade e que não podemos deixar de fora são os bucaneiros. Essa é a forma como eram chamados os piratas franceses que aportaram na ilha de Hispaniola, atual Haiti, por volta de 1600. Essa denominação tem origem no termo francês boucan, que se referia à grelha utilizada por eles para defumar carne. Esses piratas rapidamente tomaram controle da então colônia espanhola, estabelecendo suas próprias regras e ignorando qualquer autoridade, o que atraiu uma diversidade de pessoas, incluindo ex-presidiários, escravos fugitivos e perseguidos pela Inquisição Católica. Entretanto, em 1620, foram expulsos do local quando a Espanha decidiu interromper o que estava se tornando uma verdadeira terra de ninguém. E adivinha só para onde eles foram? Os piratas franceses escolheram a Ilha de Tortuga como seu novo destino. Sim, ela é real. Não foi inventada pelo filme Piratas do Caribe. É uma referência histórica genuína. Lá eles seguiram com suas práticas de pirataria, com as embarcações espanholas sendo o alvo favorito. A maré começou a mudar em 1713 com um novo tratado entre as potências europeias, encerrando os conflitos e levando os piratas a seguir novos rumos. Mesmo sem serem financiados pelo governo, eles optaram por permanecer no mar, persistindo na pirataria sem respaldo oficial. Essa escolha tornou suas vidas menos luxuosas e mais perigosas, com confrontos arriscados e mutilações frequentes devido à falta de médicos e remédios. Falando nisso, aqui surge uma curiosidade interessante. Sem médicos ou remédios, era comum que ferimentos infeccionados resultassem em amputações. Por esse motivo, pernas de pau eram comuns, já que não havia médicos a bordo para preservar as pernas. Mas sempre havia, no entanto, um carpinteiro disponível no navio. Apesar dos riscos envolvidos, os piratas apreciavam os ataques, pois a vida marítima acabava sendo monótona. Esses momentos de luta representavam para eles momentos de glória.
Meses a bordo significavam tédio, escassez de suprimentos e água, levando a medidas extremas como o consumo de urina devido à permissão de apenas uma porção de água por dia. E mais uma vez, aqui cai por terra, ou melhor, pelo mar, mais uma lenda. Foi por causa do pirata Long John Silver, personagem na obra Ilha do Tesouro, que a lenda do papagaio sobre os ombros se espalhou. É pouco provável que qualquer animal de estimação escapasse da fome dos marinheiros, já que nada que pudesse ser comido escaparia da panela. Devido aos desafios enfrentados, os piratas celebravam intensamente ao chegar em terra firme, participando de festas repletas de bebidas, jogos, comidas e companhias femininas. Essas celebrações tornaram-se uma tradição entre eles, chegando ao ponto de algumas ilhas se transformarem em refúgios, praticamente exclusivo para eles. Ao contrário da imagem romantizada que temos desses homens do mar, a verdade é que eles eram extremamente cruéis. Muitos piratas marcaram seus nomes na história por suas atitudes selvagens e brutais. Um dos mais famosos foi o Barba Negra, considerado um dos piratas mais aterrorizantes de todos os tempos. Antes de atacar navios, ele tecia cânhamo à própria barba e colocava fogo, criando uma fumaça que o deixava com aspecto demoníaco e assustador. Outros nomes destacam-se pela crueldade, como François Lulunet, conhecido por saquear navios, roubar mercadorias, torturar e matar com crueldade, até mesmo esfolando homens com sua espada. Madame Cheng, uma ex-prostituta asiática, tornou-se uma das piratas mais temidas, liderando a maior confederação de piratas da história após a morte de seu marido. Comandando 1.800 navios e 70 mil homens, ela roubava e matava impiedosamente. Apesar de não serem tão retratadas, existiam muitas piratas mulheres nos navios, e para os homens o gênero não importava. O que importava era se existia força e disposição. Dito isso, a ideia de que piratas faziam seus prisioneiros caminharem sobre a prancha como uma espécie de tortura, a fim de se afogarem em alto mar, foi eternizada por uma ilustração do americano Howard Pyle. A prancha era, na verdade, utilizada para jogar os corpos dos mortos no mar, e como dissemos antes, eles preferiam algo mais cruel. Outro mito famoso é o do tesouro enterrado, associado ao Capitão Kidd. Os relatos de ataques piratas envolviam grandes quantidades de dinheiro, mas na realidade, eles gastavam tudo nos primeiros portos. Ainda assim, a busca por tesouros piratas espalhados pelo mundo é algo que fascina e atrai pessoas de todos os lugares. Ao longo dos séculos, o modo de vida dos piratas começou a perder sua influência e vigor, com o declínio iniciando-se na segunda metade do século XVIII. Por volta de 1720, muitos piratas já haviam sido caçados, pois agora eles lutavam e roubavam de frotas bem armadas, e os que sobreviveram fugiram. Gradualmente, a pirataria começou a desaparecer, marcando o fim da época de ouro dos piratas. Segundo alguns historiadores, dos mais de 5.000 piratas que prosperaram nos séculos XVI e XVII, apenas cerca de 300 persistiram. A oficialização da pirataria como crime ocorreu apenas em 1856, com a promulgação da Declaração de Paris. Isso tornou estritamente proibido qualquer ato de roubo ou saque em alto mar. Diante desse novo cenário legal, os piratas foram forçados a buscar outros caminhos e adotar diferentes ideologias. O que nos traz para o cenário atual, a famosa pirataria moderna. Afinal, existem mesmo piratas em pleno século XXI? A resposta é sim, existem muitos. De acordo com o Centro de Advertência e Cooperação de Informação Marítima, MICA, foram registrados 300 atos de pirataria e roubo apenas em 2022. Mas, diferente dos antepassados, eles não buscam baús de tesouro ou carregamentos de bebidas. Seus alvos variam desde pequenos navios de carga até grandes petroleiros. O tipo de ataque que costuma trazer mais lucro e sucesso nos dias de hoje é o sequestro de passageiros com pedido de resgate.
4 regiões concentram os principais ataques no mundo. Águas territoriais de países com governos fracos, por vezes em guerra civil, atraem os piratas, como nos Golfos de Aden e da Guiné. O Caribe e o Estreito de Malaca também são locais propícios, sendo importantes rotas comerciais e contendo muitas ilhotas para esconderijos. O auge da pirataria moderna ocorreu em 2003, com mais de 400 ataques e pelo menos 16 mortes. Um exemplo notório de pirataria moderna foi o sequestro do Maersk, Alabama, em 2009, retratado no filme Capitão Phillips, de 2013, onde Tom Hanks interpreta o personagem título, que se torna refém de piratas somalis. Outro incidente marcante ocorreu em novembro de 2008, quando o navio saudita Sirius Star foi dominado por piratas somalis. Eles navegaram 1.000 quilômetros até a costa do Quênia para realizar o sequestro, demonstrando uma ousadia sem precedentes. Somente em 9 de janeiro, o navio, sua carga avaliada em 100 milhões de dólares em petróleo e seus 25 tripulantes foram libertados, e o resgate caiu literalmente do céu. Ao mencionar a Somália, precisamos destacar um estado falido, onde é possível sequestrar navios, manter prisioneiros e prosperar financeiramente em meio à anarquia. A pirataria nos dias atuais não preserva todos os costumes dos antigos piratas. Então, esqueça aqueles ataques de canhão, lutas de espadas e armas como carabinas. O arsenal dos bandidos inclui machetes, o fuzil de assalto AK-47, capaz de disparar 600 tiros por minuto, além da metralhadora PKM, pesando 7,5 kg. Pode ser fixada com tripé nas lanchas de ataque, e o lança-foguetes RPG-7, eficiente em disparos de até 300 metros, escolhido pelos piratas pela simplicidade de operação e baixo custo. Para alcançar o alto mar, onde navegam as grandes embarcações, os piratas usam rebocadores, que trazem consigo 2 ou 3 lanchas. Funciona mais ou menos assim. O navio-alvo é enganado para entrar nas águas territoriais somalis por meio de um pedido de socorro, seja por rádio ou sinalizadores. O chamariz frequentemente é um barco de pesca aparentemente danificado. Quando o navio das vítimas se afasta das águas internacionais para ajudar, a embarcação isca se aproxima em rota de colisão. Enquanto o alvo do ataque se distrai tentando evitar o impacto, lanchas piratas aparecem rapidamente e cercam o navio. Uma das lanchas se alinha ao navio-alvo e o pirata dispara uma rajada de metralhadora para advertir e intimidar as vítimas. Diante da ameaça armada, o navio acaba parando. Se o barco não escapar, os piratas sobem a bordo usando cordas com ganchos. Dependendo da altura, até as escadas resolvem, assim eles entram e rendem as pessoas. Após assumir o controle, levam o navio para perto da costa, longe das águas internacionais. Lá, eles entram em contato com a empresa dona da embarcação ou com o governo das vítimas, exigindo um resgate para libertá-los. A tripulação geralmente não reage, e no caso do Sirius Star, que nem mesmo estavam armados. Infelizmente, alguns tripulantes morreram nos ataques, mas no geral, os sobreviventes costumam ser tratados com respeito para agilizarem as negociações. Curiosamente, nas cidades piratas, como no litoral norte somali, não há reféns famintos nem prostitutas descontentes. Em locais como Haraderi, há infraestrutura para gangues, oferecendo refeições ocidentais aos reféns. Em Bosaso e Yale, existem residências luxuosas dentro dos padrões locais, com eletricidade. Negociadores circulam com notebooks, chefes se movimentam em iates e prostitutas oferecem serviços generosos por $2.000. Ao contrário das figuras mais velhas dos filmes, os piratas modernos costumam ter entre 20 e 35 anos, com perfis variados, formando quadrilhas de sucesso. Existem nerds que rastreiam mensagens para encontrar alvos e evitar navios militares. Ex-pescadores lideram as operações, conduzindo rebocadores e lanchas até os lugares dos ataques. Mercenários, muitos veteranos da Guerra Civil Somali, formam a força de ataque aos navios.
E na versão moderna não tem a famosa garrafa de rum. Enquanto esperam por suas presas, os piratas mascam khat, uma erva amarga com propriedades estimulantes proibida em vários países. 90% dos casos terminam com os piratas recebendo o dinheiro do resgate, e há relatos de pagamentos de até 1,5 milhão de dólares. Os reféns são libertados em grupos e transferidos para um barco das autoridades que negociam o pagamento. Infelizmente, a história termina bem para os piratas, que conseguem obter o dinheiro desejado e muitas vezes escapam impunes. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se para mais curiosidades. Abraços e até o próximo vídeo!